A casa antiga que sofre pelo passar do tempo é a marca deixada pelos primeiros imigrantes que chegaram à localidade de Chapéu, no município de Itapiranga, em Santa Catarina. Mas são as cruzes bem na frente do quintal que chamam a atenção de qualquer pessoa que passa por essa estrada. O monumento lembra a morte de 3 irmãos, filhos de um casal de agricultores imigrantes alemães. Esses são os 3 filhos que morreram em menos de 6 meses. Esses 3 filhos. Sem ter vizinho, sem ter padre, sem ter caixão. O pai mesmo tinha que enterrar em 6 meses. Mas antes de contar mais desta história, é preciso entender o que acontecia naquela época. As primeiras levas de imigrantes alemães vieram ao Rio Grande do Sul. A localidade de Chapéu, que fazia parte da antiga Porto Novo, era uma região ainda não habitada do outro lado do rio Uruguai, já em terras catarinenses. A ideia de Porto Novo, ela surgiu basicamente com uma vontade, da colonizadora Volksverein, que já era uma instituição muito antiga que existia no Rio Grande do Sul, nas colônias mais velhas, da Igreja Católica, dos padres jesuítas, em querer fundar uma colonização que pudesse receber famílias católicas, obviamente, e também famílias alemãs. Já pensou mudar de país e em poucos anos sair de novo atrás de terras em outro estado? O motivo? Necessidade. Aí quando eu fui em 62, eu fui a primeira vez ver a terra dos pais. Aí eu fiquei meio apavorado, aquela terra bonita lá, lajeado e arroio do meio, praticamente sem pedra. E aí quando eu voltei eu falei assim para os pais, mas o que é que vocês pensaram em deixar essa terra tão bonita e vir aqui nos morros, nas pedras? E aí a mãe disse assim para mim, eu até fiquei meio com pena. Era só por amor a vocês, filhos. Porque o que adiantava essa terra bonita, sem pedras, se não dava mais nada? A família Dingersleben era uma exceção a esta história. Vieram direto da Alemanha um ano antes, em 1925, com os 11 filhos, fugindo da possibilidade de uma nova guerra. Só que o preço por aqui também foi alto. Como pioneiros sem vizinhos, enfrentaram o desafio da mata fechada. Diante de todas as adversidades que uma família pioneira vivenciava, que eram as mais variadas, desde questões básicas de alimentação, garantir alimentação para os filhos, até questões assim um pouco mais brutais, que eram pestes, epidemias, gafanhotos, insetos e animais peçonhentos, dos mais variados. Então os desafios eram muito grandes. E lá eles já compraram essa terra, eles já compraram lá na Alemanha, direto para cá. Então mas eles se judiavam muito porque eles não sabiam como plantar, como fazer. Então eles sofriam e muitos ainda se aproveitaram deles. Mandavam plantar mandioca meio metro de fundura. Seu Eugênio, de 81 anos, morador da comunidade e filho de um dos primeiros imigrantes, é quem mantém e conta um pouco mais sobre essa história até hoje, para quem quiser ouvir. O primeiro, ele se esforçou demais para fazer tábuas e deu um derrame, assim. Ele morreu com 18 anos. O segundo, a mãe estava fritando ovos, e aí a chisula, a bacia caiu e se queimou e morreu. E o terceiro sempre falavam que era morte natural. Mas em 6 meses, os 3 morreram. Segundo os registros, a família morava antes em outra casa, construída assim que chegaram na comunidade. Na época não havia nem mesa, a cozinha era de chão batido com fogão bem no centro. Dona Frida, que está com 100 anos, é mais uma das personagens vivas desta história. Foi casada com um dos filhos da família Dingersleben. Em alemão, ela conta que não se falava muito sobre o assunto. Ja, dan nog het gaat, en nog een bodem. Ja, het zijn leider. In een leider gewoon zijn ingewikkeld.
Ja, die muss alles selber machen. Alles selber. Die musste die Kinder ja alles selber machen. E o filho mais novo, ele me contou depois a história também, mais história. Aí ele disse assim, quando faleceu o terceiro, ele foi para o mato lá gritando alto, alto. E aí de repente voltou para casa e disse para a mulher, ainda é melhor do que na guerra. Eu acredito que é. Imagina perder 3 filhos assim. A expectativa do seu Eugênio é que a casa seja tombada pelo patrimônio histórico, mas a tentativa falhou já por algumas vezes. Porque o meu pai, ele nasceu em 1900, lá em Lajeado. E a casa onde ele nasceu está de pé hoje. Então, quando eu vou para lá, eu vou dentro daquela casa. Então, eu sempre me lembro, por que não isso ali? É uma história. Não, se fosse só pela comunidade, estava feita. Mas aí sempre tem alguns que... Tá? A comunidade do Chapéu tem raízes agrícolas até hoje. Produção de leite, grãos. A igreja construída em 1953 em estilo gótico, à margem do rio Uruguai, é outra herança dos colonizadores alemães. Memórias de tempos difíceis e que ficarão marcados para sempre na história de Santa Catarina.